Por que o ChatGPT nunca parece dar exatamente a resposta que você procura? Talvez seja porque você esteja fazendo as perguntas erradas. Com apenas algumas palavras, você poderia obter resultados como se tivesse contratado um especialista, mas o segredo para conseguir respostas incríveis não é simplesmente digitar perguntas aleatórias, e sim dominar a arte da criação de prompts. Saber como criar bons prompts para a IA, utilizando frameworks específicos, garante que você obtenha resultados precisos, criativos e adaptados às suas necessidades. Criar um bom prompt é como definir direções para um GPS. Se você inserir instruções claras, é mais provável que chegue ao seu destino sem confusão. No mundo da IA, o prompt é o seu GPS, guiando a inteligência artificial para fornecer exatamente o que você deseja. Um prompt vago resulta em uma resposta básica e genérica, mas um prompt bem elaborado pode gerar respostas detalhadas, precisas e criativas. Ferramentas de IA como o ChatGPT funcionam processando as informações que você fornece e gerando uma resposta com base nos padrões que aprendeu. Se você não for claro, a IA terá que adivinhar. É como dizer a um amigo: "Ei, faça o jantar." Ele pode preparar uma salada rápida ou um grande banquete. Você não especificou, mas se disser: "Faça uma massa com alho, azeite e tomate." Estará dando instruções claras. Bons prompts fazem o mesmo com a IA. Essa habilidade de criar prompts eficazes é chamada de engenharia de prompts. Recentemente, tornou-se uma habilidade extremamente valiosa, com empresas contratando profissionais que sabem como extrair os melhores resultados da IA. Hoje você aprenderá conceitos básicos da engenharia de prompts para começar a aplicar essas técnicas no seu dia a dia. Então, como criar um prompt eficaz? Vamos dividi-lo em 4 elementos fundamentais: contexto, tarefa, especificidade e iteração. O contexto é a informação de fundo que ajuda a IA a entender o que você quer alcançar. Suponha que você peça a IA para gerar ideias de marketing. Se você disser apenas "me dê ideias de marketing", receberá uma mistura aleatória de sugestões. Mas se especificar que é um pequeno empresário focado num público de millennials ecoconscientes, a IA fornecerá ideias mais direcionadas. O contexto ajuda a IA a assumir um papel, adaptando a sua resposta para alinhar-se aos seus objetivos. O próximo elemento é a definição da tarefa. Aqui você deve indicar claramente o que deseja que a IA faça. Em vez de perguntar "me fale algo sobre fitness", tente algo mais detalhado, como explique os benefícios de uma dieta rica em proteínas para o ganho muscular em 200 palavras. Ao definir a tarefa com precisão, você traz clareza e obtém respostas mais relevantes. O terceiro elemento fundamental é a especificidade. Isso significa ser preciso no que você pede. Digamos que você queira que a IA gere um esboço de artigo. Não diga apenas "crie um esboço". Em vez disso, você pode dizer: crie um esboço detalhado para um roteiro de vídeo de 5 minutos sobre tendências em energia renovável, incluindo uma introdução, 3 pontos principais e um call to action. Quanto mais específico você for, mais a IA se aproximará do resultado ideal. Por fim, iteração é essencial. Não espere que seu primeiro prompt seja perfeito. Pense na criação de prompts como uma conversa, onde você ajusta o prompt com base nas respostas iniciais da IA. Comece de forma ampla e vá refinando. Se você começar pedindo uma visão geral, poderá fazer perguntas complementares para obter insights mais aprofundados. Agora que conhecemos os fundamentos, vamos explorar frameworks específicos. Esses frameworks de prompts funcionam como modelos para criar instruções eficazes que direcionam a IA para gerar respostas de alta qualidade. O primeiro framework é RTF, que significa Role, Task e Format, papel, tarefa e formato. Esse é um método simples, mas poderoso para estruturar prompts, especialmente quando você precisa que a IA adote uma perspectiva específica. Comece definindo um papel, como especialista em marketing ou designer de produtos. Em seguida, especifique a tarefa, como criar um plano de lançamento de produtos. Por fim, determine o formato, como fornecer etapas em tópicos. Esse framework funciona muito bem quando a estrutura da resposta é tão importante quanto o conteúdo em si. O próximo framework é TAG, Task, Action, Goal, tarefa, ação, objetivo. Esse método é excelente quando você quer que a IA resolva um problema específico ou alcance um determinado objetivo. 1. Comece declarando a tarefa, como avaliar o desempenho da equipe. Depois, indique a ação que deseja, como destacar pontos fortes e fracos.
3. Por fim, esclareça o objetivo, Goal. O objetivo é aumentar a eficiência da equipe em 15% no próximo trimestre. Ao usar tag, você mantém a IA focada no resultado desejado. Depois temos o framework BAB, Before, After e Bridge, antes, depois e ponte. Esse é ideal para prompts que exigem transformação ou processos, como planejamento ou soluções de problemas. 1. Antes, Before, descreva a situação atual. 2. Depois, After, explique o objetivo desejado. 3. Ponte, Bridge, peça a IA uma solução para alcançar esse objetivo. Exemplo: nosso site atualmente tem baixo engajamento. Antes, quero aumentar a interação dos usuários em 40%. Depois, sugira estratégias de conteúdo para alcançar esse resultado. Ponte. Esse framework guia a IA a abordar cada etapa do seu objetivo. Outro framework poderoso é CARE, Context, Action, Result, Example. Contexto, ação, resultado, exemplo. Esse modelo é mais detalhado e especialmente útil para criar prompts que exigem respostas claras e direcionadas. 1. Contexto. Descreva o cenário. 2. Ação. Defina o que você quer que a IA faça, como desenvolver uma campanha. 3. Resultado. Explique o que deseja alcançar, como aumentar o reconhecimento da marca em 25%. 4. Exemplo. Forneça uma referência para guiar a IA. Uma vez que estiver confortável com os conceitos básicos e os frameworks, é hora de explorar técnicas avançadas. Essas estratégias podem ajudar a obter respostas mais criativas, específicas e personalizadas da IA. Uma abordagem avançada é o uso de personas. Atribuir uma persona à IA pode ajudar a guiar o tom e o estilo da resposta. Por exemplo, se você estiver criando conteúdo de marketing, peça à IA para responder como um influenciador de mídia social millennial ou como um CEO falando para investidores. Isso pode mudar a perspectiva e tornar o conteúdo mais personalizado. Outra técnica é definir limitações. A IA pode se beneficiar de restrições da mesma forma que as pessoas. Você pode especificar a contagem de palavras, o tom ou até mesmo restringir certas palavras. Por exemplo, se estiver pedindo um resumo, pode especificar: resuma este artigo em 100 palavras, em um tom amigável, mas profissional. Isso mantém a resposta focada e concisa. Fornecer um texto de referência também é uma estratégia eficaz. Você pode inserir exemplos do tipo da escrita desejada, seja um trabalho anterior, um tom específico ou até mesmo uma lista de termos que a IA deve evitar ou incluir. Isso é especialmente útil para manter a consistência da marca. Se estiver pedindo a IA para escrever uma descrição de produto, você pode incluir algumas frases de outras descrições já presentes no seu site. Uma técnica interessante é o encadeamento de prompts, prompt chaining. Isso significa criar uma série de prompts interligados, onde cada um se baseia na resposta do anterior. Por exemplo, você pode começar perguntando: gere uma lista de ideias de blogs sobre vida sustentável. Depois de obter uma resposta, seu próximo prompt pode ser: pegue a primeira ideia de blog e crie um esboço detalhado. Esse método permite refinar e expandir cada resposta. Criar prompts eficazes é uma arte, e existem alguns erros comuns que você deve evitar. Evitar esses erros pode fazer uma grande diferença na qualidade das respostas da IA. Um erro comum é ser muito vago. Se o seu prompt for muito amplo, a IA terá que adivinhar, o que geralmente leva a respostas genéricas ou irrelevantes. Em vez de dizer, fale sobre redes sociais, você pode dizer, explique como pequenas empresas podem usar o Instagram para engajar clientes em 200 palavras. Outro erro é sobrecarregar a IA com instruções. Pedir muitas coisas em um único prompt pode confundir a IA e resultar em respostas incoerentes. É melhor dividir grandes tarefas em partes menores. Por exemplo, se estiver pedindo um plano de negócios, comece solicitando uma declaração de missão. Depois de obtê-la, passe para as estratégias de marketing. Esperar perfeição na primeira tentativa também é um problema. Lembre-se de que a engenharia de prompts é um processo iterativo. Trate isso como uma conversa e ajuste seus prompts com base nas respostas que recebe. A cada iteração, você se aproximará mais do resultado ideal. Vamos ver alguns exemplos práticos para entender como essas técnicas se aplicam na prática. Suponha que você seja um criador de conteúdo e precise de ideias para vídeos de um canal de tecnologia. Um prompt básico como sugira tópicos para vídeos
pode gerar algumas sugestões aleatórias, mas usando o framework RTF, você pode dizer: atue como estrategista de conteúdo para YouTube. Gere 5 ideias únicas de vídeos sobre avanços em IA para um público com conhecimento técnico, formatado em tópicos. Aqui você especificou o papel, a tarefa e o formato, garantindo uma resposta mais direcionada. Ou imagine que você seja um empresário precisando escrever um e-mail de atendimento ao cliente. Em vez de dizer, escreva um e-mail para um cliente, tente algo como: atue como especialista em suporte ao cliente. Escreva um e-mail empático para um cliente que recebeu um produto com defeito. Peça desculpas, ofereça um substituto e reforce os nossos padrões de qualidade. Esse nível de detalhe orienta a IA tanto no tom quanto no conteúdo, garantindo que a resposta esteja alinhada com os valores da sua empresa. Se você estiver planejando o lançamento de um novo produto, pode usar o framework BAB. Nosso site atualmente tem baixo engajamento do usuário, before, antes. Quero aumentar a iteração em 30%, after, depois. Sugira 3 recursos iterativos que poderiam incentivar o engajamento do usuário. Bridge, ponte. Esse framework ajuda a IA a compreender o objetivo e a estruturar uma resposta estratégica. E é isso! Um guia completo para criar prompts eficazes para IA, desde os fundamentos até frameworks e técnicas avançadas. Com essas ferramentas, você está pronto para extrair o máximo de qualquer IA, obtendo resultados mais precisos, criativos e úteis.